Última questão dessa lista diz assim: a professora Ana solicitou que alguns de seus estudantes fossem ao quadro e escrevessem um exemplo correto sobre grandezas proporcionais. 5 de seus estudantes apresentaram as seguintes situações. Flávio foi lá e escreveu assim, que a velocidade de um carro de Fórmula 1 e a distância a ser percorrida por esse carro são grandezas inversamente proporcionais. Então, vê só, o que é que Flávio disse? Flávio falou de duas grandezas. Ele falou de velocidade e ele falou de distância. Ele disse que quanto maior é a velocidade, quanto mais eu corro, menos eu ando. Ele disse que isso aqui era inversamente, ou seja, à medida que um aumenta, o outro diminui. Quanto maior a velocidade, menor seria a distância. Gente, pelo amor de Deus, quanto mais eu corro, maior é a distância que eu ando. Logo, Flávio está errado. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Tiago foi lá e escreveu o seguinte: a vazão de uma torneira e o tempo que essa torneira leva para encher uma caixa d'água são grandezas inversamente proporcionais. Vamos analisar. Ele falou de vazão e ele falou de tempo. Ele disse que são inversamente proporcional, ou seja, à medida que um aumenta, a outra diminui. Disse assim, que quanto maior a vazão, certo? Menos tempo eu gasto para encher uma caixa d'água. E ele está certíssimo, porque quanto mais água sai, mais rápido eu consigo encher um balde, uma caixa d'água, o que quer que seja. Então, inversamente proporcional. À medida que um aumenta, a outra diminui. Se aumenta a vazão, diminui o tempo para encher, beleza? Tiago estava corretíssimo, mas vamos analisar os outros para ver se os outros estavam mesmo errados, tá? Mariana diz assim, a idade e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcionais. Gente, idade e altura. Se idade e altura fossem grandezas comparáveis, uma pessoa com 80 anos, ela seria gigantesca. Porque aqui ele está dizendo que quanto maior a idade, maior a altura. Gente, altura e idade não são grandezas comparáveis, tá? Não dá para comparar a idade com a altura, certo? Não tem relação. Como eu disse na sala de aula, Mariana estava totalmente fora da caixinha, erradíssima, tá? E Paulo disse assim, que a distância percorrida por um táxi e o valor a ser pago pelo passageiro do táxi são grandezas inversamente proporcionais. Ele falou de distância e ele falou de valor. Ele está dizendo que quanto mais eu ando, inversamente, tá? Quanto mais eu ando, menos eu pago. Não, né, gente? Quanto mais você andar no táxi, mais você vai pagar. Então, errou também. E por último, Sandra disse assim, o valor fixo pago na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade de bombons. Se ignorarmos o termo fixo, vamos ignorar ele um momentinho. As grandezas que ela fala é bombons e preço. Bombons e o preço. Ela está dizendo assim, que são inversamente proporcional. Quanto mais bombons eu compro, menos eu pago. Eu estaria errado por isso, tá? Porque quanto mais bombons você comprar, maior é o preço que você vai pagar. Só que é o seguinte, ali tem o termo fixo. Se o valor é fixo, ele não sofre variação, tá? Então, independe da quantidade de bombom, o valor é fixo. Ele não vai sofrer variação. Então, não dá para comparar algo que possui valor fixo. Nesse caso, Sandra estava errada. Se tivesse o nome fixo, estava errado. E se não tivesse, estava errado do mesmo jeito, tá? Então, Sandra também estava errado. Logo, o único que estava correto era Paulo. Beleza, pessoal?